No dia 5 de fevereiro, a Netflix lançava uma série que iria mexer com o emocional do brasileiro como nada mexia desde o Alto da Compadecida. Vocês sabem o quanto esse filme nos enche de orgulho e continua a ser um xodó do brasileiro por justamente ser uma história da nossa gente para nossa gente. Claro que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, é capaz de apreciar a obra de arte que é o Alto da Compadecida, mas a emoção de ver Maria intercedendo a Jesus pela salvação do pobre João Grilo, só mesmo um brasileiro que conhece a humildade da sua gente pode sentir de verdade. Na seca, comia macambeira, bebia o sumo do xique-xique, passava fome e quando não podia mais, rezava. Quando a reza não dava jeito, ia se juntar. Só de lembrar dessa cena enquanto eu escrevo o roteiro eu comecei a chorar. Desculpa pessoal, eu ando muito emotivo esses dias. Mas Cidade Invisível escolhe uma rota diferente para usar o Brasil na sua história, o nosso folclore. E é exatamente isso que fez muita gente torcer o nariz para a série, afinal de contas esse é um elemento da nossa cultura que é sempre utilizado de forma infantil ou caricata. Spoiler. Esse não é o caso aqui. Cidade Invisível acompanha a jornada do detetive Eric, interpretado por Marco Pigossi, que, ao encontrar um boto cor-de-rosa morto numa praia do Rio de Janeiro, acaba se envolvendo num caso de assassinato onde muita coisa não faz sentido, e por isso ele precisa resolver esse caso com as próprias mãos. Mas como as coisas nunca são fáceis, os mistérios acabam envolvendo sua filha Luna, interpretada por Manu Diegues, sua parceira da Delegacia Ambiental Márcia, interpretada por Áurea Maranhão, e até mesmo sua falecida esposa, interpretada por Júlia Conrad. Nessa trama de suspense, nossos heróis se deparam com poderosos seres fantásticos, enquanto descobrem os horrores por trás dos interesses de uma construtora em uma pequena vila de pescadores afastada da cidade. Esse é apenas o pontapé inicial de uma história cheia de nuances, personagens bem construídos, relações complexas, tudo temperado com uma boa dose de fantasia tupiniquim que deixaria qualquer nerd dos anos 90 de queixo caído. Pois é, como sou a pessoa mais enrolada do mundo, a essa altura do campeonato você já deve ter assistido essa série e já sabe também de sua alta qualidade. Cidade Invisível alcançou o primeiro lugar na lista dos mais vistos no Brasil, porém o mais surpreendente foi ter conseguido o mesmo feito nos Estados Unidos, além de entrar no top 10 de países como França, Nova Zelândia e Espanha. Mas Felipe, como pode esse sucesso todo se as histórias policiais não têm nada de novo? Então, meu caro gafanhoto dissecado, o que torna essa história especial é a sua localização. Melhor dizendo, o senso de pertencimento. Quantas histórias você conhece que são completamente originais? Hoje o entretenimento vive da reciclagem, e isso não é algo ruim. Conectar elementos variados, recursos de enredo consolidados, acrescentando, claro, alguma coisa nova, possibilita a continuidade do ciclo de criatividade que dá vida a novas obras das mais variadas linguagens artísticas, como cinema, música e literatura. Felizmente, o elemento que torna Cidade Invisível uma obra acima da média é também o elemento que toca especialmente o coração do brasileiro. A maneira como a série faz uso do nosso folclore vai na contramão do que estamos acostumados, e isso representa um grande desafio até mesmo para nos convencer a dar uma chance de assistir ao seu primeiro episódio. Meus caros, em Cidade Invisível as figuras do nosso folclore popular são abordadas de maneira séria e adulta. Deixa eu explicar. Quando você pensa em Saci Pererê, Curupira e Cuca, as imagens que vêm à tona na sua cabeça são provavelmente infantilizadas, fruto das histórias que você consumiu enquanto criança, sejam contadas por seus pais, nos livros ou na TV. Essa associação do nosso folclore com o universo infantil é hoje tão forte que para nós é difícil desassociar. Tão forte, inclusive, que a palavra folclore parece ser uma alternativa linguística para deixar claro que não queremos misturá-la com mitologia séria de verdade. Mesmo que, em essência, o Curupira, Guaraci, Capa e Pan são a mesma coisa. Todos são entidades místicas, divindades que, no final das contas, só existem no nosso imaginário. Talvez por isso o material promocional da série nunca deixava evidente a presença de figuras folclóricas na sua história. E essa associação tem fundamento, afinal muitos seres fantásticos brasileiros existem para educar as crianças, ensiná-las sobre comportamentos adequados, situações perigosas e por aí vai. Um exemplo claro disso é o próprio Boto Cor-de-Rosa. Diz a lenda que ele sai do rio nas noites de festa na forma de um belo homem procurando moças virgens. Elas, que não resistem ao seu charme, acabam sendo puxadas por ele para dentro do rio e aparecem depois, grávidas. Ora, me parece óbvio que essa lenda servia para ensinar as moças a ficarem em casa, longe de farra.
ou então uma bela de uma desculpa esfarrapada que as danadinhas davam quando seus pais descobriam que tinham engravidado. Será que o boi da cara preta é uma entidade também? Criança pode nem fazer cara feia que os pais já tocam no terror. Ei, dona Netflix, tô te dando ideia de graça, hein? Mesmo assim, é um sopro de ar fresco degustar uma história que finalmente traz essas figuras com um enfoque de seriedade e maturidade, como parte essencial de uma trama intensa, adulta e salpicada de suspense. Representando os personagens fantásticos temos Alessandra Negrini, Victor Sparapani, Fábio Lago, Jimmy London, Wesley Guimarães e Jéssica Cores como Cuca, Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, o Tutu Marambá, o Saci Pererê e a Yara, respectivamente. Agora eu preciso fazer uma reclamação. Olha aqui, dona Google, por que a Jéssica Cores, nome lindo como a dona, é a única que tá sem foto na sua lista de personagens, hein? Ela até aparece na foto do Wesley. O Saci, que leva o nome humano de Isaac, entendeu? Isaac. Saci, anagrama, é um jovem alegre e serelepe que anda com dificuldade, já que uma das pernas é uma prótese. Mesmo sendo danado de vez em quando, possui um bom coração e está sempre disposto a ajudar seus companheiros, principalmente o Curupira, batizado de Iberê, uma pessoa infeliz e amarga que vive uma vida miserável, alcoólatra e preso numa cadeira de rodas para esconder seus pés virados para trás. Os dois são melhores amigos e vivem como mendigos, o que não é o caso da Yara, chamada Camila, que mesmo ainda sendo pobre, vive num cortiço simples e ganha vida cantando nas noites do bar da Cuca, que carrega o nome humano de Inês, uma figura inteligente e intimidadora, uma feiticeira calculista, mas que, no fundo, faz aquilo que considera ser o melhor para os seus companheiros místicos, e que tem como principal ajudante o Tutu, um homem forte e obediente, mas que sofre cada vez mais ao ter que causar mal a alguém, revelando seu lado gentil. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu não sei de onde que esse povo tira esses brucutu ruivo, grande, fortes. Por fim, o Boto, chamado de Manaus, ok, aqui eles foram meio óbvios, surge no primeiro momento como um personagem raso, mas com o decorrer da história vamos percebendo sua preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar da comunidade ribeirinha. Sua história é apresentada por flashbacks, e à medida que vamos conhecendo ele melhor, também compreendemos peças importantes do quebra-cabeça dessa trama. Perceberam uma coisa? No universo de Cidade Invisível, tirando o Boto, todas as outras entidades se afastaram da natureza e decidiram fazer parte da civilização urbana, escolhendo juntos, coincidentemente, um dos piores lugares, o Rio de Janeiro. Custava pelo menos terem ido viver em Maringá, uma cidade com um IDH melhorzinho, mas não! Bora pra cidade conhecida pela tranquilidade, qualidade de vida, igualdade social. O fato de que eles vivem no Rio não é explicado, porém uma das coisas interessantes é ver como essa vida na cidade os afeta negativamente. O Curupira é de longe o mais afetado. Passa os dias vivendo de caridade, enchendo a cara, rindo da própria desgraça e descontando a infelicidade justamente nas pessoas que se preocupam com ele. E eu admiro a audácia dos criadores em mostrar como o nosso estilo de vida moderno, que nos destrói aos poucos, também destrói esses seres tão mágicos. Mas não é exatamente isso que parece? Existe tanta magia nas histórias do passado e na mitologia humana que faz parecer que, ao conquistarmos o mundo nos retirou o direito à fantasia e somos condenados a apreciar os dias como uma pizza amanhecida. Parece boa, mas é só uma amostra fria de algo que poderia ser maravilhoso. A gente pode até dar um jeitinho, esquentar e tudo, mas a experiência incrível de quando ela estava fresca só existe agora na nossa imaginação. A arte de contar histórias é como essa pizza, e é a única maneira que temos de experimentar um mundo fantástico. Outra decisão primorosa dos roteiristas Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que ajuda a dar uma dimensão ao mesmo tempo mais complexa e mais humana às entidades folclóricas, é imaginar a origem desses seres, algo que as lendas não tratam. Ou seja, campo aberto para a imaginação dos autores. Apesar de contar com alguma exposição de seu passado, infelizmente alguns personagens ganham mais atenção do que outros, e mesmo assim todos são apresentados muito brevemente. Por um lado, essas breves exposições são geralmente muito sensíveis, até mesmo sem diálogo, e dirigidas com a doçura capaz de nos conectar com o sofrimento que esses personagens sentiram antes de tornarem-se seres fantásticos, como é o caso do Saci, figura com origens tão claramente ligadas à escravidão. Por outro lado, fica aquele gostinho de quero mais, algo que provavelmente teremos a oportunidade de satisfazer com a mais que provável segunda temporada. Filosofias à parte, o que Cidade Invisível consegue fazer é colocar em nós aquele sorrisinho de canto da boca, acende aquela fagulha esquecida do orgulho da nossa cultura que aprendemos a olhar com desdém.
fere justamente o nosso viralatismo, que nos faz admirar a mitologia de outros países enquanto esquecemos que a nossa é também fértil e valiosa. À primeira vista, pode parecer que os onis japoneses são mais expressivos que o Saci Pererê, mas não é gostoso saber que esse personagem do nosso folclore é tão alegre e moleque como o povo a quem ele pertence?